O que você estava fazendo em 1987? Sinceramente, eu ainda nem era. Mas nesse ano, precisamente no dia 24 de abril, chegava no Brasil uma das empresas mais importantes na cobertura de hardware aqui do Adrenaline. Tô falando da Intel. A convite da Intel Brasil, nós vamos contar um pouco da história da empresa, desde a sua fundação até a chegada aqui no nosso país. Então, se você curte história, se você gosta de hardwares do passado, definitivamente fica aí que esse vídeo é para você. Pessoal, não tem como a gente contar a história da Intel Brasil sem contar a história da Intel. Ela começa com dois caras, o Robert Noyce, que era físico e foi o co-inventor do circuito integrado. E outro é o cara daquela lei lá, o Gordon Moore, ou, como vocês conhecem, sim, o cara da lei de Moore. Entre as ideias para nomear a empresa, surgiu a sugestão de juntar os dois nomes, que seria o Moore Noise. Soa parecido com o More Noise, que é um trocadilho com mais barulho, se a gente traduzir para o português brasileiro. Galera dos eletrônicos sabe que barulho não é necessariamente algo muito bom. Normalmente é ou algo que está estragando, ou problema de eficiência, afinal barulho é desperdício de energia. Fica com aquela pegada de HD quase estragando. Como não pegava muito bem, eles acabaram não usando essa ideia. Porém, na papelada está lá o MN Electronics como um dos primeiros nomes em que a Intel foi registrada. Acho que eu não estou dando spoiler para ninguém ao dizer que a escolha final acabou sendo Intel, que é a junção das palavras Integrated e Electronics. Então essa empresa recém-fundada foi lá e lançou o seu primeiro processador. Na verdade não, a Intel não começou com processadores não. O seu primeiro produto foi na verdade uma memória. Em 1969 era lançado o Intel 3101 e ele já chegou mostrando o potencial da empresa ao entregar o dobro da performance do que os produtos disponíveis dos concorrentes. Esse chip era capaz de armazenar um total de 64 bits de informação. Isso são 8 letras ou 16 números. Para vocês terem uma ideia, as memórias mais comuns RAM que a galera tem em casa muitas vezes tem 8 GB. Isso também dá 64 bilhões de bits. O Intel 3101 era vendido por impressionantes $100. $100 para 64 bits de armazenamento. Mas a evolução desse setor fez com que o preço do 3101 caísse pela metade em uma janela de apenas um ano. Isso acontece porque o 3101 já usava uma tecnologia consolidada e a Intel estava preparando a sua primeira grande inovação, introduzindo o primeiro semicondutor de óxido de metal, ou como a sigla indica, o MOS. Sim, se você já está começando a identificar a sigla MOS da sigla MOSFET, que é muito usada na indústria atual, você já começa a perceber o quanto essa modificação foi determinante para a indústria de hardwares modernos. Em uma janela muito curta de tempo, a Intel primeiro bateu seus concorrentes, usando uma tecnologia que já estava disponível no mercado, com o Intel 3101, e já na sequência mostrou que podia inovar com tecnologias novas, como é o lançamento do Intel 1101. O segredo para esse começo tão rápido na Intel, em uma janela de poucos meses, é uma estratégia bastante curiosa em atacar em 3 frontes ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a empresa tentou desenvolver uma tecnologia consolidada, usando já a tecnologia bipolar, que vai dar origem ao Intel 3101, eles, em paralelo, também desenvolveram a nova tecnologia dos MOS, dá origem ao Intel 1101, e também tinha um terceiro produto em desenvolvimento, tudo ao mesmo tempo, que é uma tecnologia multi-chip que acabou não dando certo e não virando um produto comercial. O Gordon Moore depois ia apelidar essa estratégia de atirar para todos os lados como estratégia caixinhos dourados. É uma referência à história da menina que chega na casa e sempre tem 3 opções. Ela vai testando as 3 e acaba achando a que dá certo. O Intel 3101 ficou pronto rápido, mas também era muito fácil de ser imitado e enfrentou muita concorrência. O multi-chip era muito complexo e não deu certo. O Intel 1101 era a sopa na temperatura certa e tornou viável para a empresa ter a receita para se consolidar. Tá, eu sei, a essa altura do vídeo muito de vocês está perguntando, beleza, cadê os processadores? Então, vamos lá, nós vamos chegar nessa parte, até porque essa parte na verdade quase não aconteceu. A história do processador da Intel começa com uma calculadora. A Busicom, que é uma empresa japonesa que fazia calculadoras eletrônicas, entrou em contato com a Intel para desenvolver um microchip para o processamento. Depois de muitos testes e muita prototipagem, nascia o Intel 4001, 4002, 4003 e 4004 e foram enviados para o desenvolvimento da calculadora. Mas surgiu um problema e ele foi mais ou menos assim. Ô Intel, diz aí. Seguinte, a gente tá mal das pernas, eu vou precisar desse chip aí um pouquinho mais barato. Tá. Tá, pode ser, mas vamos fazer o seguinte então. Eu não quero mais exclusividade com você, eu quero poder vender esse chip para quem eu quiser, usar no projeto que eu quiser. Tá,
eu topo, mas eu vou querer que você me pague uns $60 mil para cobrir os meus gastos aí com o desenvolvimento do chip. Tá bom, pra mim fechou. E assim, senhores, o processador Intel 4004 deixou de ser uma exclusividade da BIOS em sua calculadora e a Intel podia vender para quem eles quisessem. O que eles quase não fizeram? Eu sei que pode parecer maluco em retrospectiva, mas na época a Intel discutiu internamente se ia conseguir fazer o marketing desse produto e oferecer para outras pessoas. De novo, não esqueçam que as coisas eram bem diferentes na época e naquele período não existiam as pessoas que faziam o seu próprio computador. Então hoje em dia é comum o mercado do faça você mesmo e construir suas máquinas, só que naquela época isso era um mercado que ainda não existia, não tinha gente procurando um processador para pôr em seus computadores. Também quero lembrar que todo dia que você se sentir mal, houve alguém, numa reunião da Intel, que tentou convencer todos os demais de que vender processadores era uma má ideia. Passada essa indefinição, a Intel enfim ofereceu para os consumidores o Intel 404 e usou o anúncio, uma nova era dos eletrônicos integrados. E sim, era mesmo uma nova era, já que era o primeiro processador comercial. Depois do 4004, a Intel introduz o 8008. Esse é um processador bem importante, traz as instruções em 8 bits. Seguido dele, nós temos o Intel 8086. E o final 86 é porque esse cara introduz a arquitetura x86. Sim, se você tem um computador gamer ou um laptop, é muito provável que o seu processador hoje ainda seja baseado na arquitetura x86. Então ele foi realmente um marco muito importante. E antes de a gente continuar acelerando aí nessa evolução das especificações, tem um carinha que a gente tem que parar mais ou menos nessa época, que é o Intel 8088. Ele tem leves modificações comparados com o Intel 8086, mas ele é de um momento muito importante para a Intel. Isso acontece porque, mesmo sendo oferecido para os consumidores finais, ainda o mercado era bastante restrito dos consumidores que construíam sua própria máquina. Só que o 8088 fez parte de uma revolução nesse mercado. Em 1981, o Intel 8088 foi escolhido para ser o primeiro processador do IBM PC. Esse computador custava 10 vezes menos do que o computador mais barato que a IBM fazia antes. Então ele foi muito importante para a democratização dos computadores. Outra diferença muito importante é, esse cara ia determinar muito do que é a computação hoje, com conceitos como, por exemplo, uma plataforma aberta, em que você pode adicionar placas no seu PC para ganhar novas funcionalidades, você pode colocar novos periféricos nele, você pode desenvolver softwares, instalar novos softwares no seu computador, ou seja, o computador que você está usando aí, que tem todos esses conceitos embarcados nele, o IBM PC é basicamente o tataravô desse carinha aí que você está usando agora. E tinha pouquíssima concorrência na época, um dos únicos que existia era o Macintosh da Apple. Seguindo essa evolução, depois tem o lançamento do Intel 80286, seguido do Intel 80386. E alguém da equipe do marketing da Intel começou a perceber o quanto o nome estava começando a ficar meio comprido. Então o Intel 80386 eventualmente foi rebatizado e passou a ser chamado de Intel 386. O 386 introduz a arquitetura x86 de 32 bits. Sim, foi um momento novamente bastante importante para a computação, até ser substituída pelos processadores de 64 bits lá no futuro. Também tem uma coisa bastante relevante, ele usava a litografia de 3 micrômetros. É uma unidade de medida esquisita para nós em 2022, que usamos normalmente os nanômetros para falar o tamanho do transistor. Então, para colocar em perspectiva, ele tinha um transistor de 3.000 nanômetros. Isso é mais ou menos 1.000 vezes maior do que o transistor mais comum hoje no mercado. É a diferença entre 1 metro e 1 quilômetro, basicamente. A essa altura, a Intel já era um gigante do mercado de circuitos integrados. Estava começando a sua expansão global. Então, em 1987, ela ainda tinha muito da sua receita e das suas vendas concentrada nos Estados Unidos, mas já começava a atuar em novos mercados. E o mercado brasileiro aparece nesse gráfico. Ali, apertado nos 1%, nós temos o ROW, ou a sigla para The Rest of the World, ou todo o resto do mundo concentrado. Nessa época ainda dava 1% do mercado para a Intel, e o Brasil está lá em algum lugar desse 1%. Mas é nesse ano em que a Intel começa a sua aposta no mercado brasileiro. E aqui seria aberto o primeiro escritório da empresa na América Latina. Com o CNPJ Intel Semicondutores do Brasil Limitada, ela foi cadastrada oficialmente por aqui em 24 de abril de 1987. Ou como cita uma matéria do Estadão de 25 de abril de 1989... Um escritório instalado no país desde julho de 1987, a multinacional, a Intel, decidiu apostar no crescimento da indústria eletrônica e da informática nacional, onde tem pelo menos 100 clientes diretos e indiretos.
Os tenistas estrangeiros dominaram o primeiro dia dos jogos da Brastep Cup. Ah, não, pera. Não, era só aquele pedaço mesmo. Deu quanto tempo o vídeo? Ah, tá mais ou menos 10 minutos já. Já deu tudo isso? Bom, galera, vamos ter que deixar para a parte 2 do nosso vídeo, em que a gente retoma a partir de 1987 e a chegada da Intel no Brasil. Como eu falei, assim que chegou no país, o Brasil estava ali junto do bolinho dos 1% do mercado da Intel. Mas, sem querer dar spoiler, no final do próximo vídeo isso vai ter mudado bastante. Então, para não perder ele, assina o canal, alerta, põe aí o seu alerta do sininho para ficar sabendo quando chegar a parte 2 dessa nossa jornada. E eu vejo vocês lá.